Vamos ver nesse vídeo um pouquinho sobre as funcionalidades e os recursos do nosso software Edifícios para projetos de arquitetura em BIM. O Edifícios é um software muito simples, tanto de usar quanto de aprender, e que permite abordar diversos aspectos do projeto arquitetônico, tais como projeto de interiores, paisagismo, projeto de reformas, mapping, integração com o Google Maps, na parte de modelagem de terreno, integração com o SketchUp, 4D e 5D, renders, fotomontagem, renderização com edição de vídeos, realidade virtual imersiva, criação de toda a documentação do projeto e tudo isso integrado dentro do processo BIM, da metodologia BIM. O primeiro recurso que nós vamos conhecer do software é a funcionalidade de ter um CAD 2D e 3D integrado dentro do software. Ou seja, se você precisa fazer um desenho inicial ou até mesmo depois para a finalização das pranchas e você gosta de fazer isso através de uma ferramenta CAD, a ACA fornece junto com Edifícios um CAD, onde você tem todas as funcionalidades que você encontra aí nos CADs mais renomados do mercado. Então, para acessar o CAD, a gente consegue acessar tanto pelo menu lateral, onde temos acesso a esse ambiente com as mesmas funcionalidades, dos principais CADs, a barra de ferramentas com os principais comandos. Aqui temos as ferramentas de cota, ferramentas para abrir um arquivo diretamente no formato DWG, todas aquelas ferramentas mais usuais, como por exemplo, mover, os atalhos se acessam exatamente igual às demais ferramentas CAD. Eu posso digitar H para acessar, por exemplo, a parte de Ashura, plot para entrar na parte de impressão, e a ferramenta vai sempre trabalhar com o formato DWG nativo, então podemos salvar em diversas versões do arquivo DWG. Uma outra forma de acessar essa ferramenta do CAD é durante o uso do software. Então, por exemplo, estamos iniciando um projeto, fazemos a importação de um projeto DWG que vai ficar como um pano de fundo, e agora temos a possibilidade de acessar a ferramenta de edição. E aí temos essas ferramentas para fazer pequenas correções e modificações dentro do projeto. O Edifícios ele é um software considerado com um conceito all-in-one, tudo incluído. Então, temos hoje dentro do software 5 diferentes ambientes de trabalho nessa solução que integra o projeto arquitetônico com a renderização, a fotomontagem, a renderização em tempo real, edição de vídeo e realidade virtual imersiva. Vamos ver alguns desses ambientes de trabalho durante a nossa apresentação. Agora nós vamos ver uma apresentação mais prática do software, onde a gente começa um projeto dentro do sistema, trazendo, por exemplo, uma planta baixa do nível desejado. E aqui a gente tem algumas formas de lançar os componentes. Por exemplo, o primeiro elemento que a gente vai lançar são as paredes. Para introduzir as paredes, a gente pode ajustar sempre o ponto de inserção, e clicar no primeiro e no segundo ponto, ou trabalhar com ferramentas que permitem gerar as paredes a partir do próprio desenho arquitetônico. Então, com isso, basta eu selecionar as linhas do desenho DWG que fazem referências a essas paredes e elas são convertidas dentro do sistema. Então veja que rapidamente eu posso pegar um desenho que está em formato DWG e transformá-lo em um projeto BIM. Temos sempre a possibilidade de executar edições, ajustes, caso esse reconhecimento não seja correto. Temos a possibilidade de lançar também uma grelha, uma linha
um grupo de linhas de eixos de referência. Então, definimos as distâncias, tanto na horizontal quanto na vertical desses eixos, indicamos o ponto de inserção e temos os eixos para facilitar a introdução de outras paredes. Então, uma introdução basicamente feita por coordenadas. Posso usar esses pontos para clicar no início e fim de uma parede, ou também, quando acessamos o comando de parede, temos uma opção para converter o grid em novas paredes. Acertamos o ponto de inserção e já temos como visualizar todas essas paredes que foram lançadas diretamente no modelo 3D. Lembrando que para as paredes a gente pode controlar os componentes da parede, como bloco, reboco, argamassas, etc., as alturas e todas as outras propriedades, simplesmente clicando na parede e definindo essa propriedade na barra lateral. Agora que nós já lançamos as paredes na planta baixa, vamos partir para o lançamento dos outros elementos. Então podemos agora, por exemplo, fazer o lançamento das portas e janelas, das aberturas. Então, da mesma forma, sempre selecionamos qual elemento vamos introduzir no projeto. Temos nessa barra lateral todas as propriedades, inclusive propriedades de materiais. E para introduzir uma porta no nosso projeto, simplesmente devemos posicionar essa porta dentro do elemento hospedeiro, que no caso é a parede. Podemos controlar com as teclas F7 e F8 o lado da abertura e também a posição, interna e externa. Podemos sempre indicar uma distância específica que queremos de uma parede adjacente e assim podemos introduzir todas as demais portas que fazem parte do nosso projeto. Uma outra maneira de trabalhar é sempre definindo as características ali naquela barra lateral. Tanto nas portas quanto nas janelas e nas paredes, a gente conta com os elementos de biblioteca. Então, quando a gente acessa a biblioteca do software, a gente pode definir qual é o tipo de elemento que vai ser introduzido. Então, o software ele possui já uma ampla biblioteca disponível dentro do software e toda essa biblioteca ela é editável, ou seja, eu tenho a possibilidade de criar as minhas próprias portas, janelas, estilos de parede, Então, todos esses elementos podem ser criados também pelo próprio usuário. Uma outra maneira de introduzir as portas é através das ferramentas automáticas de reconhecimento do desenho DWG, onde vamos fazendo da mesma forma que nas paredes as seleções e o software vai introduzindo todas essas portas a partir daquela dimensão que está no projeto arquitetônico, o projeto DWG. Aqui, uma por uma, a gente pode fazer os ajustes em termos de posição, em termos de local de abertura. E além de visualizar em 2D, a gente sempre tem também a possibilidade de visualizar em 3D. Antes, vamos introduzir agora também as janelas. Da mesma forma, podemos selecionar um ponto e introduzir a janela num elemento hospedeiro, no caso a parede, ajustar o local e os dados, como largura, altura, peitoril, todos os elementos. Percebam que nesse momento não ajustei o peitoril, então ficou ali com uma altura 0. Aqui a gente pode acessar a biblioteca e ir escolhendo os diversos tipos de janelas que vão fazer parte do nosso projeto. E eu posso sempre ir mudando, escolhendo, posso criar também os meus próprios modelos e através da ferramenta de lançamento baseado no DWG, a gente pode ir selecionando e reconhecendo e convertendo esses elementos em entidades do programa do tipo de abertura. Uma vez que a gente concluiu esse lançamento, a gente pode visualizar também
todos esses elementos em 3D. E aí agora a gente vai fazer algumas operações diretamente no 3D. Então o software permite que a modelagem seja feita no 2D ou diretamente no modelo 3D. Então aqui eu posso mudar o tipo de janela. Podemos colocar o segundo modelo de esquadria. Então isso serve, por exemplo, para quando a gente tem que colocar uma veneziana, uma cortina, né? Então são elementos que a gente pode utilizar com esse segundo tipo de esquadria. Definimos também o peitoril, a largura. Posso colocar uma grade, né, que é um terceiro modelo acoplado. Vamos aqui retirar, que não vai fazer parte do nosso projeto. Podemos controlar como que vai ficar a abertura dessas janelas, das folhas. E agora nós vamos pegar uma propriedade já existente, todas de uma vez, e alterar o peitoril e ajustar todos esses elementos. Aqui a gente vai colocar uma porta com 2,10 de altura. E essa última janelinha tem sempre a possibilidade de selecionar uma referência e fazer o alinhamento diretamente no 3D a partir desse elemento de referência. Quando a gente clica, fica na mesma altura ou no mesmo alinhamento, se a gente está trabalhando no alinhamento vertical. Agora, a gente tem a possibilidade de definir soleiras, batentes, né? Todas as propriedades das janelas, elas podem ser controladas, né, pela barra lateral. Sempre existe a possibilidade de copiar, né, a característica de uma janela a outra, né? Então, da mesma forma, eu vou selecionar essas 4 janelas, essas 3 janelas do quarto, né? Definir que também quero uma veneziana para elas. Indico qual que é o tipo de veneziana. A mesma coisa vai acontecer para essas janelas, essas portas, né? E agora podemos selecionar todos os componentes e a partir dessa nossa seleção definimos, por exemplo, qual que é a abertura, né? O percentual de abertura, o grau de abertura de cada uma das folhas. Então tem o tipo da primeira e da segunda esquadria para todas elas. E aí eu tenho a visualização de todos esses componentes introduzidos no projeto. Podemos agora introduzir também uma laje de piso. No caso da laje, o lançamento se dá como se fosse o desenho de uma polilinha, né? Então a gente vai definindo os pontos, o software permite que a gente capture todos esses pontos, como ponto médio, endpoint, de todos esses outros elementos que já estão cadastrados, além de a gente poder trabalhar com linhas guias auxiliares. Podemos selecionar e vemos exatamente o local em que foi lançado a laje. Na sequência, podemos projetar esse espaço da escada. Então, acessamos o comando específico de escadas, que vai nos dar acesso a um editor, onde podemos compor qualquer tipo de escada dentro do software. As escadas elas são compostas pelos elementos de lances e patamares curvos, patamares em leque. E uma vez que a gente define esse tipo de componente, o software ele vai mesclando todos esses elementos, permitindo a modelagem de qualquer tipo de escada. Lembrando que depois que você posiciona os lances, você consegue controlar, né? Por exemplo, qual é a quantidade de degraus, a largura, né? O tipo de revestimento que esses degraus vão ter,
posso definir o modelo de escada. Então, tenho escadas em concreto, tenho escadas em madeira, tenho escadas metálicas, escadas em cascata. Então, ou seja, são alguns dos modelos de escadas que você pode introduzir com o software. Quando você lança o componente, o patamar ele funciona como se fosse uma polilinha. Então, eu posso selecionar essas extremidades, posso inserir novos vértices, né, e dessa forma trabalhar com uma geometria específica. Vamos fazer a mesma coisa para o patamar desse outro lado da escada, né, da entrada. E aqui a gente indica para o software a posição do patamar. Depois eu seleciono o patamar e, ao editar o objeto, eu posso definir o formato, né, exato do patamar que eu quero projetar. Então aqui nós vamos inserindo os nós, que são vértices, né, que são introduzidos aí nesse projeto. E aí eu consigo ter a geometria exatamente da maneira como eu preciso. Sempre podemos visualizar em 3D, introduzir outros componentes, por exemplo, como corrimão. No caso do corrimão, o software também conta com uma biblioteca com diversos modelos, onde também podemos incluir novos elementos dentro dessa biblioteca. Uma vez lançado o corrimão, tem a possibilidade de introduzir novos apoios, né? Então, primeiro eu vou selecionar o modelo que eu desejo utilizar, esse modelo, por exemplo, com cabos. Depois eu clico nos segmentos em que eu quero dividir, né, para colocar mais um gradil, e o software vai me definindo esses novos apoios nos locais. E depois eu posso clicar e ajustar, inclusive, as distâncias entre esses elementos. O próximo passo é a definição dos ambientes. Então aqui a gente sempre tem que digitar, né, o nome do ambiente que a gente deseja criar e simplesmente clicar dentro desse perímetro, né, formado pelas paredes. Então, quando a gente define, né, os ambientes, eles são muito importantes, porque é a partir dos ambientes que depois fazemos a exportação dos espaços, né? E softwares como Facilities, IoT, necessitam da definição do IFC Space para que possa, né, ser introduzido todas as informações relativas, né, a cada um daqueles espaços que vai ser gerenciado por aquela aplicação. Então aqui a gente está criando a cozinha, a sala, né? Teremos também nessa parte inferior direita um escritório, né? E quando a gente cria esse ambiente, a gente pode definir a zona arquitetônica. O que são essas zonas arquitetônicas? Essas zonas arquitetônicas são representações que, por exemplo, a gente pode definir se um ambiente é uma área molhada, se é uma área social, né? E depois a gente pode pedir a representação desse projeto baseado nessa classificação, né? E ele representa através das cores desses ambientes, né? Então, é uma forma da gente classificar e depois ter também toda a parte de apresentação desses ambientes em função das suas definições. Aqui a gente pode ver em 3D o ambiente, podemos sempre colocar também os revestimentos, né? Então aqui no caso eu estou colocando revestimento nas paredes, depois podemos colocar os revestimentos dentro dos ambientes, né? nos pisos. Então veja que para inserir, né, os materiais de cada elemento é feito de uma forma muito simples no software, né? Você escolhe o tipo de material nessa barra lateral e depois podemos simplesmente aplicar onde desejamos. Então aqui eu tenho uma infinidade de materiais, eu posso também cadastrar novos materiais dentro do software
Uma vez que eu encontro o material desejado, então quero, por exemplo, um piso 60-60 e quero aplicar naquele ambiente de banheiro e cozinha. O software, algumas das texturas, né, desses elementos, eles não ficam diretamente, né, na instalação feita pelo software. Então, quando você vai aplicar, ele faz o download do nosso servidor e aplica isso nos elementos. E depois a gente vai acompanhar também os recursos de renderização dentro do software. E aí essas texturas acabam ficando mais evidentes. Uma vez que eu fiz um piso, posso copiar tanto para o pavimento superior quanto para os pavimentos inferiores. Eu posso ter critérios, né? Então eu posso copiar todo o piso de uma única vez, ou eu posso copiar apenas as entidades que foram selecionadas na planta baixa, ou eu posso também realizar uma cópia selecionando o tipo de entidade. Então, por exemplo, eu não quero copiar guarda-corpo, não quero copiar laje, não quero copiar janelas, né, para o piso de baixo. Então, escolho quais são os elementos, escolho qual que é o nível de destino. Então, ou seja, eu tenho que especificar o pavimento em que essa cópia vai ser realizada. Eu aplicar, eu vejo que as janelas não foram copiadas. A gente tem a possibilidade também de introduzir o telhado, né? Então eu posso definir os pontos, ou o software também tem um automatismo que já reconhece todo o perímetro, e a partir desse perímetro a gente entra num editor, né? Então esse editor permite que a gente possa estabelecer, por exemplo, um beiral através do offset. Podemos desenhar qualquer tipo de telhado dentro do software, podemos fazer composições, e a gente sempre tem a possibilidade de desenhar cada água do telhado de forma individual ou pedir a introdução automática dessas águas. E mesmo após a introdução automática, a gente pode interferir. E, por exemplo, um telhado 4 águas a gente transforma em 2 águas facilmente dentro do software. E aqui a gente já pode visualizar o telhado com o beiral, todas essas águas definidas. Um outro componente que a gente pode introduzir ainda no telhado são, por exemplo, as calhas, que a gente usa um comando do tipo extrusão. O comando do tipo extrusão, ele consiste em escolher uma seção típica, né? Então pode ver que a gente pode usar para capa, a gente pode usar para meio fio, a gente pode usar para rodapé, a gente pode usar para gesso, né? Então, ou seja, a gente define qual que é a seção que a gente quer introduzir, depois a gente define no software o ponto de inserção, né? Então a gente vai clicar ali no ponto em que a gente vai iniciar essa calha. A tecla F5 do software controla, né, muda esses pontos em relação, né, à inserção do objeto, né? Então a gente aperta F5 para que o elemento fique na posição correta e depois simplesmente vamos contornando o nosso projeto e temos as calhas já introduzidas aí no processo. Eu posso selecionar um ponto ou simplesmente clicar com o botão direito, pedir para finalizar ou fechar aquela poligonal. Então, no nosso caso, a gente vai fechar e temos já a calha introduzida. Um outro elemento são os tubos, né, referente aí à captação de água. Então o software ele já tem um assistente também para a introdução desses elementos. Então a gente pode definir a altura, pode definir exatamente a largura, né, e a distância para a conexão com a calha, né? E aí fazemos a introdução também desse componente. Aqui é aquela questão das zonas que eu falei, né? Então aqui a gente está mostrando, por exemplo, área íntima, né, e área social. Podemos ter uma outra visualização, por exemplo, com áreas molhadas, né? Então a gente muda o estilo de visualização e o software mostra esses ambientes conforme essa visibilidade, né? Então, sem nenhum tipo de visualização ou visualizando com uma configuração específica.
Depois a gente entra no assunto de projeto de interiores, né, inserção de bibliotecas. O software ele tem uma biblioteca própria, né, onde a gente tem um amplo catálogo com os objetos. Esse catálogo já faz parte do software, né, com diversos elementos disponíveis, e a gente também tem a possibilidade de cadastrar novos elementos dentro do programa. Então, podemos acessar, por exemplo, objetos no formato IFC, formatos 3D. Temos também a possibilidade de trabalhar, né, com um bloco 3D da nossa biblioteca online. Então, uma vez que a gente define que a gente quer introduzir, né, um componente dentro do software, a gente tem a possibilidade de acessar também a nossa biblioteca online. Então, quando estamos escolhendo o modelo daquele objeto, né, daquele componente que a gente vai introduzir no nosso software, né, no nosso projeto, tem um catálogo já pronto e ali a opção de acessar a biblioteca online. Essa biblioteca online são milhares de blocos que a gente tem à nossa disposição, né? Então, eles estão organizados por categorias. Então, quando a gente define uma determinada categoria, ele abre subcategorias. Então, a gente tem mobiliário interno, mobiliário para banheiro, arte e decorações, mobiliário urbano, cozinha, iluminação externa, instalações, escritórios, jardins, restaurantes, lojas, iluminação interna, veículos, né, esporte como quadras, né, objetos esportivos. E aí a gente, ao acessar, por exemplo, mobiliário interior, ele subclassifica, né, em mesa, cadeira, poltronas. Então aqui a gente vai escolher uma mesa e depois eu posiciono essa mesa no projeto. Lembrando que você também pode criar, né, novos objetos baseados em arquivos diretamente em formato nativo do SketchUp, inclusive fazendo o acesso à 3D House, né, onde você também tem acesso a uma biblioteca com outros tantos blocos que fica à disposição. Aqui o Box, né, Section, ele ajuda bastante a gente visualizar esses componentes internos e muitas vezes a gente usa o Box Sections exatamente para fazer o lançamento de um bloco, né, internamente, ou até mesmo para fazer introdução de elementos internos ali, né? Por exemplo, quero introduzir uma caixa de tomada, né? Então o que eu faço? Eu escolho o modelo da caixa que eu quero, eu acesso, né, a edição diretamente nesse modelo já cortado, tenho como definir, né, uma série de parâmetros, assim como todos os outros elementos. Sempre que eu vou introduzir um elemento dentro do software, eu posso configurar a maneira como ele vai ser apresentado. Então aqui a caixa é introduzida, eu posso rotacionar, eu posso mover, né? Então eu introduzo esse elemento e depois que eu introduzir, no caso aqui da caixa elétrica, eu tenho a possibilidade de controlar todos os componentes, né? Então eu posso dizer, por exemplo, que aquele conjunto é formado por uma tecla de interruptor, é uma tecla de tomada, é uma tomada de antena de TV, seja um cabo de internet. Então, posso sempre definir quais são os componentes que fazem parte daquela caixinha. Isso já são recursos que estão incorporados na parte de map, né? Então, tanto a parte de caixas quanto quadros podem ser introduzidos e gerenciados através da nossa ferramenta de map. Então eu posso escolher o tipo de quadro, então tenho sempre os modelos disponíveis, eu posso cadastrar novos elementos 3D também sempre. Definimos a altura desses componentes. Aqui a gente já entra na parte de documentação,
Então eu estou gerando uma implantação, uma vista, né, desse pavimento que eu chamei de térreo. Temos a possibilidade de estabelecer aonde vamos realizar os cortes. Então clico no ponto 1 e no ponto 2 e o software já faz esse corte A. Automaticamente ele já vai numerando esses cortes. Temos como fazer também elevações e também perspectivas. E uma vez que a gente criou esses componentes, clicando 2 vezes a gente já tem acesso, né, a esses componentes. Então aqui a gente pode controlar todos os aspectos gráficos, né, se vamos visualizar os materiais ou não, se temos sombreamento, como que vai ser representado, né, os elementos como vegetação, colunas, vigas, escadas, se vai ser numerado ou não os degraus, o alinhamento, direção de setas de rampa, então uma série de configurações. E além disso, a gente também consegue incorporar outros elementos gráficos ao nosso projeto. Então esses elementos gráficos, né, por exemplo, aplicar as cores dos materiais, a representação, né, do tipo de escada, das lajes que a gente viu, escada que sobe, escada que desce. Temos a possibilidade de criar um detalhe, né, ampliando esse detalhe no projeto. Temos condição de inserir as escalas. Temos também a possibilidade de colocar, né, a legenda de cada tipo, né, de parede, de lajes, né, elementos que dentro do software tem a questão da tipologia, né, da estratigrafia. Aqui a gente tem como gerar uma legenda com todos esses objetos que estão introduzidos no projeto. E na sequência a gente tem algumas ferramentas, por exemplo, para cotar o projeto, né? Então tem a possibilidade de fazer uma cota individual, então, ou seja, eu vou clicar no primeiro e no segundo ponto e já tenho essa cota introduzida no projeto. E vou ter também ferramentas de cotas automáticas. Por exemplo, uma vez que a gente já definiu os ambientes, né, tem um perímetro formado pelas paredes, a gente pode clicar internamente nesses ambientes. Então eu clico e ele já me insere a cota dentro do ambiente e tem a possibilidade simplesmente de habilitar a cotagem de todo o projeto, né? Então eu entro em dimensões, seleciono, né, quero cotar tudo e o software cota automaticamente todos os ambientes do projeto. Então isso poupa muito tempo. Tenho a possibilidade de inserir outros tipos de cota. Então, por exemplo, configurar seta, bola, toda a parte de distâncias. E aqui a gente vai introduzir uma cota acumulada agora, né? Uma medida linear. Então, ao acessar, eu defino o local em que essa cota ela vai ser posicionada e depois os pontos que eu quero acumular. Ele vai mostrando a cota acumulada. Ali na parte de cima, note que eu tenho a possibilidade de pedir para fazer por objetos, por perfil. Então eu faço uma linha de corte, ele já reproduziu todas essas cotas também naquele local. A ferramenta também ela conta com uma configuração em relação ao estilo de representação. Esses estilos eles já são pré-configurados dentro do software, você pode alterar esses estilos, mas percebam que ao selecionar os estilos, o software automaticamente já coloca achuras, já configura, né, o que é representado em cada um desses estilos, né? Então, quando a gente entra na tela de configuração, a gente pode habilitar ou não a visualização de cada um dos componentes. Então, por exemplo, se eu entro na configuração de janela, eu posso habilitar o detalhe, né, para cada um desses componentes. Esse controle eu posso fazer, inclusive, em função da escala, né? Então, ou seja, se eu faço uma geração da documentação numa escala 1:50, eu mostro alguns elementos. Se eu quero 1:100, eu
oculto outros, né? Então, ou seja, eu posso sempre estar fazendo, né, esse ajuste e indicando para o software exatamente o que eu quero representar, né, no desenho e como eu quero representar essa informação no desenho. Se eu quero achura, se eu quero cor, né, se eu quero preenchimento, se eu quero visualizar ou não. E isso vale para toda a documentação, seja a documentação da planta baixa, seja documentação de cortes, né? Então, eu posso deixar estilos pré-definidos, eu posso criar novos estilos, né? E o software já altera, né, a representação gráfica de um estilo para outro de uma forma muito simples. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma elevação, eu posso ver com material, sem material, e depois eu vou mudando os estilos e a gente percebe que a representação muda em função da maneira como a gente quer representar. E tudo isso vai para uma prancha, onde eu posso escolher o formato, né, A0, A1, posso ter formatos personalizados. E depois eu escolho também o carimbo que eu quero usar e a posição em que esse carimbo vai ficar na prancha. Então, são algumas configurações que a gente faz. Da mesma forma, né, os carimbos, o software já traz alguns modelos de carimbos mais usuais e eu sempre tenho a possibilidade de criar o meu próprio carimbo, definindo textos, imagens, né? Então eu crio o carimbo exatamente da maneira que eu necessito. E aí eu vou escolhendo quais são os elementos gráficos que vão fazer parte dessa minha prancha. Então eu quero a planimetria, eu clico e arrasto ela para a prancha. Se eu quero visualizar a planta baixa, eu clico e arrasto. E aí o software está montando a prancha com uma referência àqueles documentos, né? Então o que isso significa? Significa que se eu fizer qualquer alteração, né, num determinado pavimento, né, e que influi naquela representação gráfica, automaticamente toda a documentação emitida é atualizada, né? Então isso é uma característica muito importante, né, de um software, né? Ao fazer a modificação na planta baixa, atualiza o 3D e todos os documentos. Se você faz uma alteração direta no 3D, atualiza o 2D e também toda a documentação. Então, é a garantia de que você esteja sempre com a documentação sempre atualizada. Aqui, uma vez que eu concluí a prancha, eu tenho ferramentas também de impressão. Então, essa prancha, eu posso entrar numa ferramenta onde eu posso gerar, por exemplo, um PDF, posso exportar em DWG, o modelo 3D eu sempre posso exportar também em IFC, né? Então, o software ele vai ter esses elementos de saída, né? Então, eu posso gerar a documentação em diversos formatos. Aqui a gente está falando agora de dois assuntos bem interessantes, que é o primeiro, a parte de orçamentação, né? O BIM 5D. Então, veja, uma vez que eu tenho um modelo pronto, com todas as características, dentro do software a gente tem uma ampla biblioteca com diversas bases de dados disponíveis, né? Então bases de dados federais como o SINAP, o DENIT, bases de dados estaduais como o governo de São Paulo, o governo do Rio, né? Governo de Minas Gerais, e depois a gente tem bases de dados municipais, né? Então base de dados da CIURB, base de dados da Sudecap de Belo Horizonte, base de dados da GTOP de Goiânia. Então são diversas bases de dados que você pode usar. Aqui a gente está usando o SINAP, né, como um exemplo. Então eu posso navegar, né, pode ver que tem lá as classificações dos capítulos, que é o ASTU, que é o assentamento de tubos, cobertura, cântica de canteiro de obras. Temos os subcapítulos, temos também todas as composições, e a ideia do software é exatamente fazer um vínculo entre a base de dados e o nosso modelo. Então, ou seja, na base de dados eu vou identificar qual que é a composição que eu quero usar. Então, neste caso aqui, por exemplo, eu selecionei uma janela. Que tipo de janela
eu selecionei? Então eu vou entrar aqui na base de dados, vou falar que é uma janela de alumínio de correr de 2 folhas para vidro, sem bandeira, né? Então eu especifico e arrasto essa composição para o meu ambiente de orçamento. Quando eu faço isso, ele abre uma tela para eu classificar, né? Para eu fornecer as categorias, são os dados, né, que vão compor a minha EAP. Eu falo, eu estou num capítulo de esquadria, eu quero colocar um subcapítulo de esquadrias de alumínio, ou janelas, e por último, uma outra classificação agora sim de alumínio. Então, ou seja, eu defino essa minha classificação, essa minha hierarquia, e o software faz a vinculação daquela composição com aquele elemento selecionado. E na sequência, eu tenho que fornecer agora qual que é a informação do meu modelo que vai me trazer o quantitativo, né? Porque, por exemplo, no caso da janela, eu posso ter uma janela pronta, em que eu tenho que pegar o preço unitário, né? Então aí eu tenho ferramentas, por exemplo, para contar o número de janelas, né? Então, ou seja, a ferramenta ela me traz, né, essa quantificação. Então, o contador de janela, então ele sabe e vai me dizer quantas janelas eu tenho no meu projeto. Agora, se eu quero levantar, por exemplo, uma área, eu vou ter sempre a possibilidade de trabalhar com modelos já prontos de medição. Então, aqui eu tenho, por exemplo, o número de janelas, então ele vai contar o número de janelas do projeto. Tenho contadores, né, por exemplo, automáticos já, como área de vidro, né, superfície do marco, da janela. Eu tenho a possibilidade, por exemplo, numa parede, de estabelecer a área com as aberturas, sem as aberturas, né? Então isso agiliza bastante esse processo de vínculo. Então aqui nesse caso eu peguei a quantidade, então veio uma janela unicamente, então selecionei, só tem ela. Eu tenho a possibilidade de incluir outras janelas nessa mesma composição. Então quando eu habilito, ele já atualizou agora 4 janelas dentro do nosso ambiente de orçamento. E aí a gente vai ver agora a possibilidade de levantar, né, outros elementos do projeto. Seleciono aqui agora as portas, então não é mais janela, então agora eu vou levantar portas. E da mesma forma, eu vou acessar a base de dados, eu vou escolher a composição que eu quero utilizar, eu posso criar um subcapítulo específico para a porta, né? E depois eu associo, por exemplo, no caso da porta, como a gente vai fazer um levantamento por metro quadrado agora, eu posso extrair a informação, por exemplo, de altura e largura, e o software me traz essas informações para a planilha de quantitativo, né? Então, todas as informações que eu usar como variáveis para estabelecer o quantitativo, essas informações elas acabam formando também uma memória de cálculo. Então, ou seja, no caso da porta de correr, eu posso buscar a variável do comprimento, posso buscar a variável que me traz a informação da altura, e agora eu tenho esses elementos já extraídos de todas essas janelas que eu selecionei. São janelas de portas, né, de 2,40 por 1,40. Então somam aí 26,88 metros quadrados a R$ 399 o metro quadrado, com R$ 10.700 de janelas. E uma coisa interessante imagina agora que eu pego uma dessas portas, né? E essas portas, elas estão no modelo, tá vendo? Eu estou selecionando no 3D, ele está selecionando na planta baixa. Eu tenho como mudar essas informações, defino qual que vai ser o meu ponto de referência e eu altero, por exemplo, a largura dessa porta, né? Então ali no 2D, aqui nesse ambiente de orçamento mesmo, eu tenho essa representação, então eu estou mudando a minha largura, e ao mudar a largura no projeto, olha o que aconteceu no orçamento, foi atualizado. Então da mesma forma que eu tenho isso em relação às
documentações geradas eu também tenho em relação a esse módulo de orçamento, né? Então, uma vez que eu fiz o vínculo, qualquer alteração, o preço é atualizado de forma imediata, né? Agora, eu posso visualizar, controlar, eu posso fazer a busca também através de, não selecionando na tela, né? Mas através de filtros. Então, por exemplo, eu posso falar assim, olha, eu quero buscar todas as entidades do tipo parede que tenham uma determinada condição, né? Que condição? A espessura é igual a 20 centímetros, né? Tem uma área maior ou menor do que 6 metros quadrados. Então, ou seja, o software ele também tem esses critérios para que você possa selecionar de uma forma automática os elementos de acordo, né, com um critério de seleção. E aqui eu vou usar o Sinar para pegar a composição de paredes, determino lá qual que é o tipo de alvenaria que eu quero e eu vou associar a todas essas entidades do tipo parede do projeto. Então, quando eu faço isso, ele já vai associar um custo, né? Então as esquadrias estão custando lá R$13.000, e agora eu vou criar um novo capítulo de alvenaria. E ao criar esse novo capítulo, o software ele já vai definindo essa EAP. Então eu posso organizar, inclusive, a maneira como eu quero visualizar esse orçamento, seja na tela ou depois exportando essa informação para o Excel ou para o Word, ou também exportando essa informação para o nosso software Primus. Então aqui eu quero as paredes descontando o vão. Então na minha memória de cálculo já vai aparecer todos os vãos em vermelho, né, o software mostrando que ele está descontando de cada uma dessas paredes e o total de 42.000 relativo a todas as alvenarias desse projeto. E aqui eu posso escolher como visualizar essa informação dentro do Edifícios. Então eu tenho a possibilidade de fazer esses agrupamentos e ao fazer esses agrupamentos ele me organiza a informação agrupando nesses elementos. E lógico, ao final a gente pode sempre exportar essa informação, seja para Excel, seja em Word ou imprimir diretamente, né, o orçamento da obra numa planilha de preços. Além da parte de orçamento, o software também tem recursos para fazer a extração de quantitativos. Então são tabelas, nesse caso não vai ter o custo associado, né? Essas tabelas são todas configuráveis dentro do software. Então basicamente eu posso escolher quais elementos vão ser representados nessas minhas tabelas. Então eu tenho tabelas para cada tipo de elemento. Tem tabelas para map, tem tabela para ambiente, para porta, para janela, para blocos, para guarda-corpo, né? Então cada componente do software eu posso representar também em janela. Todas as propriedades podem ser filtradas, então, ou seja, eu escolho qual que é a informação que eu quero representar. Então no caso aqui, por exemplo, das escadas, eu estou dizendo número de espelhos, as alturas, a pisada, revestimentos, se tem ou não patamar, né? Então eu crio a minha tabela, posso exportar essas tabelas para Excel. No caso de ambientes, eu também posso ver se eu quero ver ou não aquelas zonas arquitetônicas, a classificação, a geometria, né? Se quero indicar, por exemplo, os coeficientes, né, de ventilação, coeficientes aí de áreas de abertura, número de janelas, número de portas. Então ele calcula todas essas aberturas, né? Posso organizar essa informação também em função dos níveis. Então aqui eu tenho os pavimentos. Posso criar subtotais. Então, por exemplo, eu quero saber o total de superfície do pavimento superior. Então eu crio um rodapé e dentro do rodapé eu quero, por exemplo, atribuir uma propriedade soma. Então ele vai lá e fala que, olha, seu pavimento tem 156 metros quadrados. Então ele vai me gerando também todos esses parciais. E ao final eu posso ter uma somatória, por exemplo, de todos os pavimentos, né? Então tudo isso eu consigo ir criando
essas subdivisões dentro das minhas tabelas. Posso fazer, né, esses agrupamentos, e todas essas tabelas elas podem ser inseridas também na sua prancha, né? Então eu posso pegar essas tabelas e simplesmente posicionar essas tabelas na minha prancha. Eu posso configurar, nesse caso, tamanho da tabela, tamanho de fonte, né? As colunas a gente representa direto, né, dentro do item, né, no caso da própria tabela, e eu posso ter também todas essas configurações, incluir, né, todos esses objetos, esses elementos no nosso projeto executivo ou de prefeitura. Um outro recurso que é muito interessante dentro do software, né, e a gente trabalha como um ambiente próprio também, é a gestão dos projetos de reforma. Um outro recurso muito interessante da ferramenta é a modelagem de instalações, né, é a parte de map. O software permite que a gente faça a modelagem de instalações hidráulicas, de ar-condicionado e também de instalações elétricas dentro do software. Então, aqui a gente tem a possibilidade de introduzir, né, os componentes. Então eu trabalho modelando diretamente em 3D, né, em vez de uma planta ou de um corte, eu já faço direto no 3D. Então, ferramentas que me capturam, né, as alturas exatas dos componentes. Você pode ver que ao introduzir os elementos, né, o software já introduz todas as conexões também de forma automática. Então aqui já fez o T, já fez a curva, né? Um outro recurso bem interessante é o corte dinâmico. Então, ou seja, o que é o corte dinâmico? Quando você está fazendo o lançamento de um componente, você pode ver que os elementos adjacentes eles vão sendo cortados, né, e ocultados de maneira que você possa visualizar melhor os elementos que você está introduzindo. Os objetos todos eles são paramétricos, né? Então eu posso definir, por exemplo, aqui no caso de um radiador, o número, né, de componentes, né? Então ele já ajusta o 3D para isso, e toda a parte de representação gráfica, né? Então eu posso gerar os desenhos, inserir toda a parte de etiquetas, né, com os diâmetros, os materiais, legendas. Então tudo isso são personalizadas, né? E podem ser inseridas aí dentro do nosso projeto em qualquer uma das vistas, né? O processo de geração da documentação, ele usa os mesmos recursos que nós vimos para o projeto arquitetônico. Além disso, sempre a gente consegue também gerar toda a parte de 5D, né? Mesmo desse ambiente de orçamentação. Então, uma vez que eu seleciono meus componentes, eu habilito, né, e faço o orçamento 5D. E tudo o que eu projeto dentro do software, eu tenho a possibilidade de exportar em IFC, posso reconhecer os objetos também arquitetônicos e converter em objetos de map. Então, para isso, eu vou especificar para o software aonde estão os conectores em relação à tubulação. E uma vez com os conectores definidos, eu posso fazer o lançamento junto com a tubulação já existente. Então, é uma forma muito rápida e precisa e simples de se trabalhar com MAP. Temos também toda a parte de modelagem externa, né? Então, no caso da modelagem externa, a gente tem a modelagem dos terrenos, né? E depois toda a parte de aterro, cortes, taludes, todos os elementos. Então, eu tenho duas maneiras de trabalhar. Ou desenho e importo as curvas de nível, ou indico as curvas de nível do software, ou eu tenho uma integração direta com o Google Maps. Então, nesse caso, o software já importa, né, todo o relevo que foi definido no Google Maps. Ainda nessa parte de áreas externas, a gente sempre tem a possibilidade de fazer os ajustes, né, dos elementos. A gente pode definir, por exemplo, áreas que a gente vai fazer escavação, né? Então o software já faz a escavação.
posso criar taludes, né? Então ele cria os taludes. E o software, ao fazer esses movimentos de terra, já vai me dando os volumes de corte e aterro para cada um desses componentes, né? Então, esses cálculos já são representados diretamente dentro do software. Podemos simular espelhos de água, jardins, né? Então, a gente tem a possibilidade, por exemplo, de distribuir as espécies desejadas, né, dentro de um determinado ambiente, né, uma determinada região, e aí eu posso controlar, inclusive, como que eu quero a distribuição. Eu posso usar até 3 espécies e definir qual que é o percentual de cada espécie dentro dessa distribuição automática. E o software integra também com o SketchUp, né? Então eu posso editar. Então aqui no caso do banco tinha 2 tábuas e um apoio, que lá no SketchUp eu mudei para 3 tábuas e 2 apoios e incorporei os elementos no projeto. E toda a parte de representação gráfica e também de orçamento ficam disponíveis dentro desse ambiente de áreas externas também, né? Então, tudo que eu modelo dentro do software, eu consigo usar o 4D, usar o 5D, usar a parte de recursos de renderização. Então, todos os ambientes são integrados dentro do software, né? E aqui a gente tem uma visualização em forma de filme de tudo aquilo que foi projetado na área externa. Um outro ambiente é o ambiente de renderização em tempo real, né? O RTBin, ele é um opcional dentro do software, né? Então eu posso ter edifícios com ou sem o RTBin. E no caso da renderização em tempo real, é um recurso do software exatamente para criar essas apresentações, né? Então, uma vez que eu tenho esse ambiente de renderização em tempo real, pode ver que eu estou trabalhando no modelo renderizado, né? Então aqui eu consigo definir, por exemplo, cenas, e a partir dessas cenas ter um filme com toda a sequência, né? Então caminhamento. Tem a possibilidade de fazer tomadas externas, então tem uma visualização, né, externa aí de toda a edificação projetada. Eu consigo colocar efeitos, né? Então, por exemplo, esse primeiro efeito é um efeito de profundidade, né? Então, eu tenho o edifício e eu tenho a árvore. Eu seleciono um e desfoco o outro, né? Então, eu seleciono a árvore e desfoco o edifício. Efeitos, por exemplo, de chuva, de neve, né? De efeitos climáticos. O vento, tá vendo? A árvore mexendo lá no fundo. E quando a gente ativa, né, pode ver que a própria propriedade do material também foi alterada, né, foi adaptada para aquela nova realidade. Um outro efeito bem interessante é o efeito de grama. Então, pego, por exemplo, uma área em que eu tenho a grama, aqui eu só tenho a textura aplicada, mas se eu aplico o efeito de grama, eu vou ter exatamente esse efeito mais realista desses ambientes em que eu tenho a grama inserida no projeto. E além disso, eu posso controlar toda a parte também de iluminação, seja iluminação natural, por exemplo, para fazer o estudo, né, do sombreamento, posição do sol em relação, né, à nossa edificação. Posso controlar a iluminação também artificial. Então, aonde eu tenho luzes, eu insiro todos esses pontos de luz dentro do ambiente. E o software, ele também tem uma aplicação bem interessante para toda a parte de projeto de interiores, né? Então, uma vez que a gente tem aquela vasta biblioteca, possibilidade de compartilhar biblioteca da 3D House e do SketchUp, os objetos próprios do sistema, você tem condição de criar todo o projeto de interiores dentro do software, fazer essas apresentações profissionais e ter, né, um resultado bem satisfatório aí a partir do nosso sistema. Depois, um outro recurso muito interessante é a realidade virtual, né? Mas usando a realidade virtual
para modificar e alterar o nosso modelo. Então, ou seja, a gente não usa a realidade virtual simplesmente para fazer um passeio. Com o uso, né, dos óculos da HTC ou, por exemplo, o Rift S, a gente tem a possibilidade de usar, né, os controles do óculos como se fosse um mouse e, com isso, fazer alterações dentro do nosso modelo. Então, por exemplo, eu tenho aqui, né, toda a parte de passeio, como a gente já pode observar em outros softwares, porém, agora começa os diferenciais do software. Imagina, por exemplo, que eu quero pegar esse vaso, eu vou com o controle, seguro o vaso apertando o botão do controle e posiciono esse objeto em cima do balcão. No modelo BIM, ele já alterou a posição desse objeto. Estou agora retirando os objetos. E veja aqui no nosso modelo BIM, no canto inferior esquerdo, que o modelo vai sendo atualizado. Estou tirando essas paredes na realidade, mas eu estou tirando também essas paredes dentro do nosso modelo. Posso controlar toda a parte de iluminação, a parte de achuras, né? Então, por exemplo, eu quero colocar um tipo de piso. Então, seleciono e aplico o tipo de piso. Então, imagina, né, um cliente final que deseja visualizar, né, o projeto dele com algumas alternativas, né? Então, a pessoa escolhe o material que ela vai usar. Mas será que se eu aumentar essa janela vai aumentar a iluminação dentro do ambiente? Você consegue visualizar, né, e provar isso em tempo real através desse recurso do Edifícios. Uma outra possibilidade também é em relação à parte de acabamentos. Então eu posso ir aplicando os acabamentos e ver se eu colocar o acabamento nessa parede vai ficar bom, não vai ficar melhor. Então você consegue aplicando esses elementos e visualizando em tempo real como fica. Além disso, você acessa a biblioteca. Por exemplo, eu quero pegar essa cama e quero trocar por um sofá. Aí você já acessa o catálogo e já visualiza. E agora vamos conhecer um pouquinho o novo recurso do Edifícios para HBIM, para a modelagem de edifícios históricos. Então aqui acessamos uma ferramenta específica para o HBIM, onde temos a modelagem de diversos componentes para esta finalidade. Vamos começar fazendo a modelagem de lajes de madeira. Então aqui eu posso simular, né, esse tipo de projeto e visualizar o 3D de como que ficou a modelagem desses componentes. Podemos também fazer a modelagem de cúpulas e outros componentes. Então, para isso, vamos trazer um arquivo DWG do que vamos modelar. Feita a importação, podemos iniciar a modelagem de diversos tipos de elementos, né? Então, acessamos a ferramenta desses elementos. Aqui temos diversos modelos de cúpulas, abóbodas, detalhes. Então vamos começar modelando esse primeiro componente, né, uma abóboda. Aqui a gente tem a visualização 3D com o detalhe dela. Veja que é muito simples fazer a modelagem, todos esses elementos são paramétricos. Aqui podemos fazer esse detalhe aqui na parte inferior, fazendo a inserção desses dois elementos em cruzeto. Podemos visualizar sempre esses elementos, configurar tipo de ar, né? Então, todos esses elementos são paramétricos dentro do software. E sempre podemos visualizar os elementos modelados. Aqui vamos colocar agora também essa primeira região em curva. Então acessamos, definimos, né, o tipo de alinhamento, número também de segmentos. E aí fazemos o lançamento também desse novo componente, sempre visualizando. Perceba que o software já fez a intersecção dos elementos. Vamos finalizar agora lançando essa parte com esse elemento
de abóbora que selecionamos, o ponto inicial e final. Depois podemos girar para ficar na orientação correta. Também todo paramétrico, né? Clicamos e ajustamos os pontos aí conforme a necessidade do desenho. Capturando, né, essas referências do desenho em DWG, em 2D. Temos a visualização 3D e agora vamos fazer mais uma vez o elemento curvo, né? E podemos ter a visualização 3D já com todas as conexões realizadas. Aqui na sequência temos a possibilidade de modelar também elementos especiais, como por exemplo fazer aberturas, né? Então definimos as aberturas, o posicionamento, né? E já temos também esses elementos especiais. Podemos modelar elementos, né, especiais, por exemplo, como escadas, em conjunto com esses elementos de abóboras. Aqui entramos agora no assunto da parte de ortofoto, ortoimagens. Eu posso importar uma imagem que vai ser anexada a uma das minhas fachadas. Então eu posso selecionar essa imagem direto no meu computador e depois eu tenho recursos para ajustar essa imagem em relação àquele modelo 3D. Então eu tenho como adaptar a imagem, escalar, deslocar, alinhar tanto na horizontal e na vertical, assim como controlar também toda a parte de transparência para ver o modelo que está por trás. Uma vez que eu inseri essa imagem, né, essa foto, podemos agora modelar tanto a parte de fissuras quanto a parte de elementos de degradação. Então vamos começar com a modelagem de fissuras. Então selecionamos qual que é a face que nós vamos trabalhar. Uma vez que temos já definido, né, a face, controlamos qual que é o tipo, né, de desenho, qual que é a fissura, né, e depois podemos simplesmente indicar no desenho, de acordo com a foto, o local exato da fissura que vamos modelar. A gente pode estar sempre alterando, né, a espessura da fissura para efeito de modelo, inclusive, né? Daí eu tenho a representação dela um pouco mais grossa. E depois selecionamos esse componente no modelo, né? Então vamos finalizar o lançamento dessa fissura, né? Então aqui podemos ver ela, vamos finalizar o lançamento desse componente e agora podemos selecionar a fissura e definir todas as características, se é uma fissura isolada, podemos sempre personalizar, né, a classificação, a gravidade, as causas dessa fissura e também a especificação, né, de onde ela se encontra, né? Então, uma classificação da fissura que foi modelada dentro do sistema. Da mesma forma, a gente pode modelar as áreas de degradação. Essas áreas de degradação eu faço para indicar, por exemplo, presença de vegetação, erosão, descolamento de fachada, né? Então, são áreas que nós vamos delimitar dentro do nosso modelo, né? Então, aqui eu vou fazendo, né, o contorno. Lógico que se eu aproximar o zoom, eu consigo ter uma precisão maior em relação a esse desenho, né, a essa definição aí do perímetro em que nós vamos colocar a nossa fissura. E uma vez que eu concluí também, né, a definição desse contorno, eu posso também classificá-la, né? Então eu vou dizer qual que é o tipo de problema, né? Se eu quero determinar, por exemplo, a representação gráfica através de uma hachura, né? Então a cor desses elementos. Então, quando a gente conclui,
assim como nós fizemos na fissura, eu também posso selecionar esse componente e definir qual que é a característica, né? Então aqui eu posso definir um título para ela, posso definir uma descrição, qual que é a cor e também a achura que vai ser representada para aquela degradação, né? Então eu tenho condição, por exemplo, de indicar todos esses componentes. Aqui a gente vai finalizar, posso trocar as cores, né, dessa representação também, tanto das linhas quanto do fundo. E depois a gente tem a possibilidade de representar também esses mesmos elementos de maneira gráfica, né? Então aqui nós temos a área de degradação, temos outros elementos já representados, tanto para a parte de áreas, quanto também para as fissuras. Então a gente representa isso na vista e podemos indicar todas as notas e especificações que sejam necessárias. Um outro recurso muito interessante é o uso de nuvem de pontos, né? Então eu tenho sempre a possibilidade de importar um arquivo no formato 57 dentro do sistema, né? Então eu trago a nuvem de pontos. Uma vez que eu trouxe, o software ele conta com ferramentas que permite fazer o reconhecimento das superfícies dessa nuvem de pontos, e com isso eu vou convertendo essas superfícies em paredes, né? Posso converter as superfícies de aberturas, né? Então a modelagem passa a ser, né, muito mais rápida, né? E todas as dimensões retiradas a partir da própria nuvem de pontos. Eu tenho todo o modelo realizado a partir da nuvem de pontos. Temos também a possibilidade de trabalhar a integração com o Revit. Então, dentro do Edifícios, a gente tem a possibilidade de trazer as famílias em formato RVT ou RFA. Então, seja uma família que você tem já modelada em outros sistemas, né, como o Revit, você traz isso para o software. A gente já viu também a integração com o SketchUp. Então, uma das principais características do Edifícios, né, tá vendo ali ó, o ícone Edifícios para 3D House, então você pode importar da 3D House. Então, com isso, o Edifícios para projeto, né, de interiores tem todas essas ferramentas para que você possa representar, né, a geometria real aí, os seus componentes dentro do projeto. E por último, eu queria mostrar também um recurso muito interessante do software, que é a integração com o Grasshopper, né? Então, dentro dos Edifícios, a gente tem uma comunicação bidirecional com o Grasshopper. Então, ou seja, a gente tem a possibilidade de integrar os dois sistemas, então através da programação visual, né, do Grasshopper, gerar todos esses elementos, né? Então aqui a gente define o perímetro e toda a parte interna, as subdivisões são realizadas através da programação visual e é representado diretamente no Edifícios, né? Então posso modificar também esses objetos, então ele abre novamente o Grasshopper e agora eu consigo colocar, por exemplo, elementos curvos, né? Então aqui a ferramenta ela ajusta, né, a estrutura a partir exatamente dessas modificações que a gente realiza dentro do Grasshopper. Então eu consigo identificar essas superfícies curvas, depois eu também posso no próprio desenho trazer aí esses alinhamentos, e uma vez que eu concluo, eu tenho também todos esses componentes representados dentro do Edifícios. Facilita bastante, né, o processo de modelagem desses elementos especiais. Então, basicamente, esse foi o conteúdo, né, da nossa aula. A apresentação dos principais recursos do Edifícios e deixamos, né, os nossos contatos para mais informações, para vocês fazerem o download da versão trial do software
acessar o nosso site www.acasoftware.com e informações através do e-mail info@acasoftware.com.